Imagine acordar um dia e descobrir que o seu dinheiro, aquele que você ganhou com tanto esforço, não lhe pertence realmente. Que seu valor, sua existência e seu destino são determinados por uma rede invisível de instituições, decisões políticas e pactos secretos. Neste episódio de 2 horas, levarei você desde as antigas civilizações até o sistema financeiro digital moderno, para responder à pergunta mais perturbadora: quem controla de verdade o seu dinheiro? Ninguém lembra o dia exato em que nasceu o dinheiro, porque ele não nasceu como uma invenção, mas como uma ideia. Uma ideia tão poderosa que acabou controlando civilizações inteiras. No início, não existia riqueza tal como a entendemos hoje. Não havia bancos, nem juros, nem dívida. Havia trocas, favores e promessas. Mas em algum momento, nos templos da Mesopotâmia, alguém compreendeu algo extraordinário. Não era preciso possuir o valor, bastava convencer os outros de que se tinha. Os templos começaram a guardar os grãos, os metais e as oferendas. As pessoas depositavam ali seu sustento, acreditando que estava protegido pelos deuses, mas na verdade estavam entregando sua confiança. E essa confiança se transformou em poder. Os sacerdotes, guardiões do ouro sagrado, tornaram-se os primeiros banqueiros. Começaram a emitir tabuletas de argila que representavam as riquezas guardadas. Essas tabuletas podiam ser trocadas, como se fossem o próprio metal. Era mais leve, mais prático e, sobretudo, mais manipulável. O dinheiro já não dependia do objeto, mas da fé. Tinha nascido o conceito mais perigoso da história: o valor simbólico. Desde então, quem controla a fé do povo, controla a sua riqueza. Porque o dinheiro, antes de ser um meio de troca, foi um ato de obediência coletiva. As civilizações antigas entenderam isso rapidamente. Egito, Babilônia, Grécia, todas repetiram o mesmo padrão. A classe que administrava os templos, fossem sacerdotes ou escribas, era também a que decidia quanto valia cada coisa. O dinheiro não nasceu do trabalho, mas do poder. E o poder não nasceu da força, mas da narrativa. Cada tabuleta, cada moeda, cada cédula futura seria uma promessa gravada na consciência humana. Isto tem valor porque todos decidimos acreditar. E assim, milhares de anos antes de Wall Street, nasceu o sistema mais sofisticado de dominação, um que não precisa de chicotes nem correntes, porque seu controle opera por dentro, na mente de quem obedece. Enquanto o povo acreditava nos deuses, os sacerdotes acumulavam as oferendas. Enquanto acreditava no ouro, os reis acumulavam o metal. E quando começou a acreditar nos números, os banqueiros acumularam o mundo, o dinheiro. Desde sua origem, foi uma história compartilhada. Uma ficção tão convincente que acabou se tornando realidade. E o mais irônico é que não foi imposta com violência, mas com fé. Uma fé que ainda hoje professamos cada vez que olhamos uma cédula e acreditamos que tem valor. O primeiro controle do dinheiro não foi econômico, foi espiritual. Porque, antes de controlar seus bolsos, tinham que aprender a controlar sua mente. E assim, no silêncio dos templos mesopotâmicos, enquanto o incenso se misturava ao som dos cânticos, começou o império mais duradouro de todos, o império do dinheiro. Um Deus invisível ao qual todos, sem exceção, acabamos rendendo culto. O ser humano precisava de algo tangível para acreditar, algo que pudesse tocar, pesar e sentir. Assim, a fé se transformou em metal. O ouro e a prata substituíram as tabuletas de argila, e com eles nasceu uma nova religião, a do valor visível. Mas aquele brilho não só deslumbrou os comerciantes, também cegou os povos. Os reis logo compreenderam que o metal precioso não era apenas riqueza, mas uma ferramenta para impor obediência. Cada moeda trazia gravado o rosto do poder. Não era um simples retrato, era uma marca espiritual, o lembrete de que o valor pertencia a quem mandava cunhar a imagem, não a quem a segurava nas mãos. Quando Roma se expandiu, levou consigo não só suas legiões, mas também seu sistema monetário. Cada território conquistado tinha que aceitar as moedas do império, não porque quisesse, mas porque não tinha alternativa. O dinheiro tornou-se uma língua universal de dominação. Os imperadores descobriram que podiam alterar sua composição,
reduzindo a pureza do metal sem que o povo notasse. Por meio desse simples ato, Roma aprendeu a fabricar inflação, um roubo lento, invisível e legalizado. Assim, a economia transformou-se em um instrumento político, uma ferramenta de manipulação em massa capaz de sustentar guerras inteiras sem recorrer a impostos diretos. O metal que um dia representou abundância começou a ser símbolo de escassez. Os reinos acumulavam tesouros não para usá-los, mas para controlá-los. Quem guardava o ouro ditava as regras do comércio, das alianças e até da moral. A riqueza deixou de circular para tornar-se poder concentrado. E em cada palácio, em cada cofre, em cada câmara lacrada, nascia uma nova forma de escravidão, a dependência do valor alheio. Os comerciantes, presos entre a necessidade de comerciar e a impossibilidade de cunhar sua própria moeda, tornaram-se súditos dos reis, mesmo quando não lhes deviam lealdade. O dinheiro já não servia para medir o trabalho, mas para medir a distância entre o poderoso e o fraco. Cada moeda em circulação era, na verdade, uma mensagem gravada em silêncio. Este valor existe porque alguém mais decidiu que existisse. O ouro tornou-se um símbolo perfeito da natureza humana, brilhante, desejado, mas inútil por si só. Não alimenta, não cura, não aquece, apenas brilha. E, no entanto, as civilizações o adoraram como se fosse um Deus encarnado. Foi então que a humanidade deu o passo definitivo rumo à servidão econômica. Começou a confundir o símbolo com a realidade. Com cada moeda cunhada, consolidava-se um pacto tácito entre governante e governado. O primeiro oferecia segurança, o segundo entregava sua liberdade. Essa equação se repetiria ao longo dos séculos, aperfeiçoando-se com o tempo, até alcançar a forma invisível que hoje domina nossas vidas. Mas naquele momento, quando o metal tornou-se fé sólida, algo se perdeu para sempre: o controle do indivíduo sobre o valor de seu próprio esforço. O dinheiro já não era uma representação do que se tinha, mas do que os outros permitiam possuir. E assim, a fé que nascera nos templos materializou-se em ouro, só para tornar-se, mais uma vez, um instrumento de subjugação. Quando a Idade Média chegava ao fim, o ouro começou a escassear, mas a ambição não. Os reinos cresciam, as rotas comerciais se estendiam, e as guerras devoravam recursos impossíveis de sustentar com metal. Foi então que surgiu uma nova espécie de poder: os banqueiros. Não eram soldados nem sacerdotes, mas seus livros de contabilidade valiam mais que qualquer espada. Enquanto os impérios sangravam nos campos de batalha, eles traçavam linhas em papel que decidiam o destino dos continentes. Os ourives, que outrora guardavam o ouro de nobres e comerciantes, descobriram um segredo monumental. Quase ninguém reclamava seu depósito ao mesmo tempo. Podiam emprestar parte desse ouro, emitir recibos adicionais e cobrar juros por dinheiro que, na verdade, não existia. Assim nasceu a reserva fracionária, a alquimia moderna que transforma promessas em riqueza. Era magia contábil, uma ilusão numérica que convertia papel em poder. O que antes se guardava em cofres, agora se multiplicava em tinta. O dinheiro deixou de ser uma substância física e tornou-se um ato de confiança aritmética. Um banqueiro podia criar mais ouro do que possuía, simplesmente escrevendo um número em um registro. Não precisava de minas, apenas de fé alheia. Os mercadores aceitavam porque todos acreditavam no sistema. E essa crença era suficiente para sustentar o milagre. Mas, como toda magia, tinha um preço: a dependência. Quanto mais o povo confiava, mais poder acumulavam os credores. Naquela nova ordem, o banqueiro tornou-se uma figura quase divina. Sua palavra valia mais que a do rei, porque sem seu crédito o trono caía em ruínas. Guerras, catedrais e até coroações dependiam de sua assinatura. Tinha nascido uma classe que não precisava governar para dominar. Sua influência não se exercia por mandato, mas por dívida. E cada empréstimo que concediam era uma corda invisível que amarrava o futuro dos povos à sua contabilidade. O crédito foi apresentado como um favor, mas na realidade era uma forma de controle. Quem empresta dinheiro domina quem o precisa. E quando um reino inteiro pede emprestado, o poder desloca-se da coroa para a câmara forte. As dinastias mudavam, as fronteiras se moviam, mas os banqueiros permaneciam.
Eles não ganhavam batalhas, financiavam-nas, não juravam lealdade a nenhuma bandeira, porque seu território era o mundo inteiro. Com o passar dos séculos, os reis aprenderam uma lição amarga. Podiam perder exércitos, mas não podiam perder crédito. Sem o respaldo dos banqueiros, nenhum reino sobrevivia. Assim, o dinheiro deixou de ser uma ferramenta dos governos, e os governos passaram a ser ferramentas do dinheiro. Os alquimistas do crédito tinham conseguido o impensável, criar valor do nada e cobrar por isso eternamente. Por trás de cada empréstimo escondia-se uma verdade incômoda, que a riqueza já não era fruto do trabalho, mas do consentimento. E quem concede esse consentimento torna-se senhor. Desde aquele momento, a humanidade ficou presa em um paradoxo brilhante e perverso. O dinheiro nasceu para libertar o homem da troca, mas acabou acorrentando-o aos juros. E essa corrente, invisível mas eterna, ainda está amarrada ao pescoço do mundo. Quando a Europa despertou da escuridão medieval, não foram os reis quem acendeu a chama do Renascimento, foram os banqueiros. Nos becos de Florença, sob o aroma do incenso e o murmúrio dos mercados, os Médici descobriram uma verdade que mudaria para sempre a história do poder. Quem controla o crédito, controla a coroa. De seus escritórios de pedra, emprestavam dinheiro a papas, monarcas e comerciantes, e com cada empréstimo teciam uma rede que se estendia além de fronteiras e exércitos. Financiaram guerras, ergueram catedrais e compraram indulgências, enquanto o povo continuava acreditando que o poder residia no trono. Mas o trono já tinha dono, e esse dono não usava armadura, mas seda. As dinastias financeiras nasceram em silêncio. Os Fugger na Alemanha, os Rothschild na Inglaterra e na França, os Bardi e os Peruzzi na Itália. Não conquistaram terras, conquistaram devedores. E cada contrato que assinavam era um tratado de vassalagem disfarçado de acordo comercial. Com seus empréstimos decidiam quem podia ir à guerra, quem podia casar com quem e que nação sobrevivia ao inverno. Não precisavam de exércitos. Seu exército era o juro composto, um mecanismo tão invisível quanto irresistível. O dinheiro já não fluía rumo ao poder. O poder fluía rumo ao dinheiro. As coroas tornaram-se clientes, e os reis devedores. Muitos monarcas se rebelaram contra esse domínio, mas nenhum saiu ileso. Quem não pagava perdia seu trono. Quem se opunha perdia seu reino. Os banqueiros não precisavam de sangue. Sua arma era a paciência. Esperavam, refinanciavam e, no fim, tudo voltava ao seu controle. A religião também não escapou de sua influência. O Vaticano, endividado até a alma, precisou dos Médici para sustentar seu esplendor. As obras de arte que hoje admiramos como símbolo do espírito humano foram financiadas com dinheiro emprestado, juros e dívida. Por trás de cada afresco de Michelangelo e de cada cúpula de mármore havia uma conta pendente. A beleza do Renascimento foi, em grande parte, uma obra de contabilidade. O ouro deixou de ser símbolo de pureza e tornou-se um instrumento político. Os banqueiros aprenderam a movê-lo sem tocá-lo, a transferir poder sem se mostrar. O crédito transformou-se em diplomacia e as letras de câmbio substituíram os exércitos. Os grandes impérios, Espanha, Inglaterra, França, cresceram alimentados por empréstimos que jamais poderiam pagar. A descoberta do Novo Mundo, as cruzadas, as colônias, tudo foi possível graças a esse combustível invisível, chamado dívida. O mundo entrava em uma nova era, a do dinheiro sem rosto. As decisões mais importantes já não eram tomadas nos palácios, mas nas salas de reunião dos banqueiros. Ali, entre cálculos e assinaturas, decidia-se o destino dos povos. A história começou a ser escrita nas margens de um livro contábil. E assim, o poder mudou de mão sem que o povo percebesse. Enquanto as massas celebravam a glória dos reis, os verdadeiros soberanos contavam juros. As coroas enferrujavam, os bancos perduravam. Tinha nascido uma nova nobreza, a nobreza do crédito, invisível, impune e eterna. Por trás de cada revolução, de cada independência e de cada novo regime, os mesmos sobrenomes continuavam aparecendo. Os banqueiros não precisavam de bandeiras. Sua pátria era o lucro. E enquanto o mundo se desangrava por ideologias, eles defendiam apenas uma:
que o dinheiro nunca deixasse de fluir rumo a quem o cria. O século XVII mudou a alma do dinheiro para sempre. Foi a época em que os reis descobriram que podiam financiar guerras sem ouro, sem tributos e sem vitórias. Bastava endividar-se. Em 1694, a Inglaterra cambaleava após anos de conflito com a França. Seu tesouro estava vazio, seu povo exausto. Então, um grupo de credores privados apresentou uma proposta que parecia um milagre: criar uma instituição que emitisse dinheiro emprestado ao próprio governo. Assim nasceu o Banco da Inglaterra, o modelo do que hoje chamamos de Banco Central. O que parecia um ato de salvação foi, na verdade, um pacto com a eternidade, o nascimento da dívida perpétua. Pela primeira vez, um Estado soberano pedia emprestado seu próprio dinheiro. O banco imprimiria cédulas respaldadas por dívida pública, e o governo, em troca, pagaria juros por utilizá-las. Era uma armadilha perfeita. Cada libra emitida gerava uma nova dívida, e cada dívida exigia mais cédulas para ser paga. O dinheiro já não representava a riqueza, mas promessas. Desde então, toda a prosperidade nacional estaria presa a uma corrente invisível que só os banqueiros podiam afrouxar ou apertar. O que antes era uma troca de ouro entre comerciantes, tornou-se uma maquinaria institucionalizada de endividamento. Os cidadãos começaram a pagar impostos não só para sustentar o Estado, mas para manter vivo o sistema que o endividava. Os governos, incapazes de criar riqueza real na velocidade que o crédito exigia, tornaram-se prisioneiros de seus próprios credores. Tinha nascido um novo tipo de escravidão, uma em que os senhores já não impunham grilhões, mas taxas de juros. O gênio do mecanismo residia em sua sutileza. Ninguém se sentia oprimido, ninguém via as correntes. As pessoas continuavam comprando, comerciando e trabalhando, acreditando que o dinheiro circulava livremente, sem suspeitar que cada transação alimentava uma dívida que nunca se extinguiria. A dívida pública transformou-se no coração do sistema, um coração que late graças ao sacrifício constante de gerações inteiras. Os bancos centrais multiplicaram-se pela Europa, e cada nação adotou o modelo britânico como se fosse um sinal de progresso. Mas, no fundo, todos respondiam à mesma lógica. Manter o Estado endividado é mantê-lo controlado. E um Estado controlado é um povo controlado. Guerras, impérios, colônias, tudo era financiado com dinheiro emprestado. E quando um país não podia pagar, os credores não precisavam invadi-lo. Simplesmente compravam seu futuro. O mais perturbador foi que esse sistema foi apresentado como um avanço civilizatório. Os economistas chamaram-no de modernização financeira. Os políticos venderam-no como estabilidade, e os povos aceitaram porque parecia funcionar. O preço era invisível, um ciclo de dívida que se renovava constantemente, alimentado pelos mesmos que diziam proteger a economia. Desde então, o dinheiro deixou de ser uma ferramenta para medir o trabalho e tornou-se um instrumento de dominação. Cada crise, cada inflação, cada resgate financeiro era parte do mesmo ritual, o sacrifício perpétuo do cidadão no altar da dívida. E enquanto o povo vivia pendente do salário, os verdadeiros donos do sistema cobravam juros por cada respiração econômica do planeta. O Banco da Inglaterra não só inventou a dívida moderna, inventou a ilusão da liberdade econômica. Porque desde aquele dia, nenhum governo voltou a ser realmente soberano. E cada cédula impressa trazia, em letras invisíveis, uma confissão coletiva: pertenço a você, porque existo graças a você. O século XX começou com um paradoxo. O país que nascera se rebelando contra a tirania britânica estava prestes a copiar seu sistema financeiro. Os Estados Unidos, a terra da liberdade, precisavam de um banco central. Ou pelo menos, foi isso que lhes fizeram acreditar. Após décadas de crises bancárias e pânicos financeiros, um grupo dos homens mais ricos do planeta, banqueiros, políticos e empresários, reuniu-se em segredo em uma ilha privada chamada Jekyll Island. Ali, longe da imprensa e do povo, redigiram o plano que selaria o destino econômico do mundo, a criação do Federal Reserve. Em 1913, o Congresso aprovou a lei que deu vida a essa instituição. Mas o que poucos compreenderam foi sua verdadeira natureza: um banco central com rosto público, mas coração privado. Sob o pretexto de estabilizar a economia,
o Federal Reserve tornou-se o dono do dinheiro americano. Emitia cédulas, regulava a oferta monetária e decidia as taxas de juros, mas não respondia ao povo nem ao governo. Respondia a seus acionistas, os mesmos bancos que dizia supervisionar. A partir daquele momento, cada dólar em circulação nasceu como dívida. Não se imprimia riqueza, imprimiam-se promessas de pagamento. O governo pedia emprestado ao Federal Reserve, e o povo pagava os juros por meio de impostos. Assim, o dinheiro deixou de ser uma ferramenta nacional para tornar-se uma dívida coletiva. O cidadão comum trabalhava, produzia e consumia dentro de um sistema que lhe cobrava por existir. O dólar transformou-se em algo mais que uma moeda. Tornou-se um símbolo de poder global. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos financiaram ambos os lados do conflito, emergindo depois como credores do planeta. O padrão ouro, que um dia deu valor real ao dinheiro, tornou-se uma simples referência. Em 1944, com o Acordo de Bretton Woods, o dólar foi proclamado moeda de reserva mundial, respaldado pelo ouro de Fort Knox e pela promessa de que sempre poderia ser trocado por metal. Mas essa promessa, como todas as promessas financeiras, tinha data de vencimento. Em 1971, o presidente Richard Nixon anunciou a ruptura definitiva com o ouro. Desde aquele dia, o dinheiro deixou de ter respaldo tangível. O dólar já não representava trabalho, nem recursos, nem metal, apenas confiança. Ou mais precisamente, confiança obrigatória, porque o mundo inteiro dependia dele. Era o momento que os banqueiros tinham esperado durante séculos. O dinheiro desligara-se completamente da realidade. Já não havia limite para imprimir, especular ou endividar. A nova ordem financeira converteu a dívida no motor do crescimento. As crises tornaram-se ferramentas de reajuste, e cada resgate bancário fortalecia o mesmo sistema que as provocava. O Federal Reserve, supostamente criado para evitar colapsos, tornou-se seu arquiteto silencioso. Cada recessão dava-lhe mais poder, cada bolha, mais influência. O sonho americano transformara-se em uma maquinaria de crédito infinito. As famílias hipotecavam seu futuro. As empresas sobreviviam graças a empréstimos. E os governos sustentavam-se com déficits permanentes. A riqueza deixou de ser medida em produção e começou a ser medida em dívida. Os Estados Unidos tinham conseguido o impensável: exportar seu sistema de escravidão financeira para o resto do mundo. O dólar, que um dia simbolizou liberdade, tornou-se uma corrente invisível. Já não precisava de canhões nem exércitos para conquistar. Bastava imprimir cédulas. Cada país que dependia do dólar ficava automaticamente submetido ao mesmo ciclo: pedir, pagar e pedir novamente. Era a versão moderna do feudalismo, onde os castelos foram substituídos por bancos centrais, e os reis por banqueiros de terno escuro. A hegemonia moderna não se construiu com espadas, mas com juros. E o mundo inteiro, sem notar, começou a girar em torno de uma verdade tão simples quanto devastadora: quem controla o dólar, controla o destino do planeta. Quando o ouro deixou de respaldar o dólar, o mundo tremeu. Durante um breve instante, o sistema financeiro global pareceu flutuar sem âncora, como um barco sem leme em um oceano de promessas. Mas os arquitetos do poder não demoraram a encontrar um novo alicerce, um ainda mais estratégico que o metal: a energia. Na década de 1970, os Estados Unidos selaram um pacto silencioso com a Arábia Saudita, o maior produtor de petróleo do mundo. Em troca de proteção militar e apoio político, os sauditas concordaram em vender seu petróleo exclusivamente em dólares. Aquele acordo, aparentemente comercial, foi na verdade uma jogada geopolítica magistral. Nascia assim o petrodólar, a nova pedra angular do sistema econômico mundial. A partir de então, qualquer país que precisasse de petróleo, ou seja, todos, tinha que conseguir dólares para pagá-lo. Da noite para o dia, a demanda global pela moeda americana tornou-se permanente. O dinheiro de papel tinha encontrado uma nova forma de ouro negro. Cada barril bombeado do deserto reforçava o domínio financeiro de Washington, e cada gota de petróleo que cruzava os oceanos mantinha viva a ilusão do valor do dólar. Os Estados Unidos não só controlavam sua moeda,
controlavam o pulso energético do planeta. O novo império não precisava de colônias, apenas de contratos. Quem desejasse energia tinha que servir ao dólar. Quem se rebelasse era castigado. O Iraque tentou vender petróleo em euros. A Líbia propôs um dinar africano respaldado em ouro. Ambos foram reduzidos a ruínas. As guerras modernas já não eram travadas por território, mas por soberania monetária. Cada bombardeio era um aviso. Desafiar o dólar é desafiar a ordem mundial. O poder dessa estrutura residia em sua sutileza. Os países não eram conquistados, eram endividados. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, instituições nascidas sob a sombra de Bretton Woods, atuavam como guardiões desse sistema. Emprestavam dinheiro às nações em crise, impondo condições disfarçadas de reformas, privatizações, cortes sociais, abertura de mercados. Tudo em nome da estabilidade, mas com um propósito oculto: garantir que os fluxos de capital continuassem girando em torno do dólar. Assim, o mundo tornou-se uma gigantesca refinaria de dívida. A energia era o combustível, mas a moeda era o filtro que o tornava possível. Cada país tinha que alimentar a máquina com seu trabalho, seus recursos e sua submissão. O dinheiro americano deixou de ser uma moeda nacional e transformou-se em uma licença para existir dentro do sistema global. Sem dólares não havia petróleo. Sem petróleo, não havia indústria. Sem indústria, não havia poder. O paradoxo foi que o planeta inteiro começou a sustentar com seu esforço uma economia alheia. Enquanto milhões de pessoas na África, Ásia e América Latina trabalhavam incansavelmente por moedas locais sem valor internacional, os dólares continuavam se multiplicando sem limite nos bancos de Nova York. O trabalho do mundo real sustentava a riqueza fictícia do mundo financeiro. O império mais grande da história não precisou conquistar continentes, porque conquistou a energia que os move. E assim, o dinheiro encontrou sua nova máscara. Já não era metal, nem fé, nem promessa. Era petróleo. Cada dólar impresso representava não um lingote, mas um barril. Cada guerra disfarçada de libertação escondia um oleoduto. Cada crise energética era um lembrete de quem segurava o interruptor do sistema. O século XX foi o teatro do petrodólar. Um cenário onde a riqueza e o sangue se misturaram no mesmo combustível. Mas o mais inquietante não foi o pacto entre o dinheiro e a energia, mas o silêncio com que o mundo o aceitou. Porque, no fim, ninguém controla o que desconhece. E enquanto o povo discutia sobre política, religião ou ideologia, o verdadeiro poder, aquele que decide o preço de tudo, consolidava-se sob uma bandeira sem nação, a do dólar nas mãos do petróleo. Quando o império do dólar consolidou seu trono, algo mais profundo começou a gestar-se em silêncio. O controle já não precisava de fronteiras, exércitos nem tratados internacionais. Bastava uma palavra: crédito. O crédito apresentava-se como um privilégio, uma oportunidade, um símbolo de confiança. Mas sob seu rosto amável, escondia-se a ferramenta mais eficaz de subjugação moderna. Porque o crédito não liberta, condiciona. Não oferece poder, empresta. E tudo o que se empresta, cobra-se. O cidadão do novo mundo já não é conquistado pela força, mas pela promessa. Compra antes de ter, desfruta antes de merecer e paga para sempre. Vive em uma economia onde a recompensa precede o esforço e o castigo é o tempo. A dívida torna-se um espelho moral. Quem deve, sente-se culpado. Quem paga, sente-se virtuoso. Assim, o sistema financeiro infiltra-se na consciência humana. Não só controla as contas bancárias, molda a identidade. As instituições descobriram que a forma mais eficaz de dominar não era proibir, mas permitir demais. Hipotecas, empréstimos estudantes, cartões, financiamentos. Cada um é uma corda invisível que prende o indivíduo ao fluxo eterno do dinheiro. A liberdade de escolha transforma-se em uma ilusão cuidadosamente projetada. Dizem-lhe que é livre para se endividar, mas nunca livre para sair do ciclo, porque o crédito não termina quando se paga, termina quando se volta a precisar dele. A dívida moderna não castiga com chicotes, mas com juros. Você acorda cedo, trabalha longas horas, paga suas contas e, mesmo assim, algo sempre falta. É o tributo silencioso ao sistema.
O juro é o aluguel que você paga por existir dentro de uma economia que não lhe pertence. Você não trabalha por si. Trabalha para manter em funcionamento uma estrutura que o observa, o mede e o classifica segundo o seu histórico. Seu valor já não depende de quem você é, mas de sua capacidade de pagar. Assim, o crédito torna-se uma forma de identidade social. Os bancos sabem mais de você do que seus próprios amigos. Conhecem seus hábitos, seus medos e seus desejos. Sabem em que você gasta quando se deprime, quando celebra, quando cede. E essa informação é o ouro do século XXI. Cada transação que você realiza alimenta o algoritmo que o avalia, lhe oferece e o limita. O controle financeiro tornou-se uma ciência do comportamento. Já não precisam castigá-lo. Basta negar-lhe acesso ao crédito e sua vida inteira paralisa-se. O sistema conseguiu que a dívida fosse vista como maturidade, como responsabilidade. Ensina-se aos jovens a construir histórico de crédito antes mesmo de entender como funciona o dinheiro. Normaliza-se viver endividado, como se fosse um rito de passagem para a vida adulta. Mas, na realidade, é uma domesticação gradual da alma. Cada compra financiada, cada parcela paga, cada assinatura digital reafirma sua lealdade ao ciclo. E o ciclo nunca termina. Quando você quita uma dívida, outra espera na porta. Quando acha que ganhou liberdade, o sistema oferece-lhe uma nova corrente, mais brilhante, mais sofisticada. Chamam isso de progresso, mas é refinamento do controle. Porque na economia moderna, o senhor não é quem possui mais, mas quem empresta mais. O crédito é a forma contemporânea de obediência voluntária. Já não é preciso subjugar os povos pela força, basta mantê-los endividados. O trabalhador moderno não luta por emancipação, mas por não cair em mora. A angústia financeira torna-se mecanismo de disciplina. Ninguém se rebela contra quem teme dever. E assim, o crédito, essa palavra que soa a confiança, revela-se como a arma mais precisa do poder. Uma escravidão consentida, assinada com nossa própria mão. O dinheiro deixou de ser uma ferramenta para viver e tornou-se o eixo emocional do ser humano moderno. Não é só um número, nem um papel, nem um valor em uma tela. É uma ideia que habita o mais profundo de nossa mente, moldando nossas decisões, nossas relações e até nossa percepção de valor pessoal. Durante séculos, os poderosos entenderam algo que a maioria nunca compreendeu. Não basta controlar o dinheiro, é preciso controlar a forma como as pessoas o sentem. O sistema não precisava impor correntes visíveis. Bastou implantar em cada indivíduo uma crença, que o dinheiro é sinônimo de segurança e sua ausência sinônimo de fracasso. Assim, o medo tornou-se a força mais rentável do mundo. Cada crise, cada recessão, cada notícia alarmante nos meios de comunicação alimenta esse medo. E um povo assustado busca refúgio nas mesmas instituições que o oprimem. A psicologia monetária transformou-se no verdadeiro mecanismo de controle. Fabricar ansiedade para vender estabilidade. Os bancos centrais aprenderam a manipular emoções como um maestro. Aumentam taxas, diminuem, anunciam resgates ou desastres, sabendo que cada palavra moverá milhões de corações antes de mover milhões de dólares. A inflação já não é só um fenômeno econômico, é um instrumento psicológico. Quando o preço do pão sobe, o cidadão sente que perde o controle. Quando desce, acredita que o sistema funciona. Não importa o que realmente ocorra, o que importa é o que se percebe. E nessa percepção, joga-se toda a partida. Os governos prometem crescimento, os mercados prometem oportunidades, as marcas prometem felicidade. Todos vendem a mesma droga, a sensação de controle. Mas o controle real nunca está nas mãos de quem acredita tê-lo. Está em quem projeta a ilusão. O dinheiro atua como um espelho distorcido. Reflete nossas inseguranças e as amplifica. Quem tem pouco teme perdê-lo. Quem tem muito teme que deixe de valer. Ninguém está livre. A mente humana foi programada para associar dinheiro com amor, poder e autoestima. Desde pequenos, ensinam-nos que o sucesso mede-se em cifras, que a abundância é virtude e a carência, vergonha. Assim, a sociedade não produz cidadãos, mas competidores, seres que trabalham não por necessidade, mas por validação.
O capitalismo emocional não precisa de força militar, porque seu campo de batalha é interno. Ensina-nos a competir até com quem amamos, a desconfiar do outro, a medir nosso valor pelo saldo de uma conta. Cada propaganda, cada promessa financeira, cada discurso sobre progresso reforça a mesma mensagem: você não é suficiente sem dinheiro. E essa ideia, repetida milhões de vezes, torna-se uma profecia autorrealizável. Os psicólogos modernos chamam isso de ansiedade econômica, mas é muito mais que isso. É uma forma de programação coletiva. Os sistemas financeiros funcionam graças ao medo e ao desejo. Medo de perder o que se tem, desejo de ter o que não se precisa. Entre esses dois extremos, o indivíduo vive preso, sempre em movimento, nunca em paz. O dinheiro torna-se um deus cruel que exige devoção constante, e seu templo é o mercado. As grandes instituições sabem disso. Não precisam manipular o dinheiro, se puderem manipular suas emoções em relação a ele. Não lhe dizem como pensar, apenas fazem você sentir. Fazem você sentir-se pobre, inseguro, pequeno. Fazem você sentir que tudo pode desaparecer de um dia para o outro. E nesse medo, você torna-se previsível. Trabalha mais, consome mais, aceita mais, é produtivo, é útil, é controlável. Assim, o dinheiro não domina só porque compra coisas. Domina porque compra condutas. Porque transforma a liberdade interior em dependência emocional. Você já não trabalha por sobreviver, trabalha para sustentar a sensação de estar a salvo. E enquanto acredita que luta por sua estabilidade, na verdade só defende as paredes de sua jaula. O dinheiro, em sua forma moderna, já não precisa ser arrebatado. Oferecem-no, emprestam-no, prometem-no e depois usam-no para dirigir sua mente. Porque o segredo do poder financeiro não está nas câmaras fortes nem nos mercados, mas em algo muito mais íntimo: seu medo de não tê-lo. O sistema financeiro já não é uma estrutura, é um organismo. Não tem rosto, nem bandeira, nem moral, mas respira, cresce e se adapta. Alimenta-se de cada transação, de cada empréstimo, de cada clique que autoriza um pagamento. Seu sangue é a dívida, seus nervos, as taxas de juros, seu cérebro, os algoritmos que prevêem nossos movimentos antes que os façamos. Esse corpo invisível não precisa conspirar, simplesmente existe. E como todo ser vivo, seu único instinto é sobreviver. As crises, que para nós são tragédias, para eles são alimento. Cada colapso econômico, cada guerra, cada recessão, não o enfraquece, fortalece-o. Quando os bancos quebram, os maiores os absorvem. Quando o povo protesta, refinancia-se sua ira com novos créditos. É um ciclo biológico perfeito, autodestrói-se para regenerar-se. Por isso nunca morre. Porque cada ruína humana é uma célula nova que o mantém vivo. Esse organismo aprendeu a camuflar-se sob diferentes nomes: capitalismo, livre mercado, desenvolvimento, globalização. Muda de pele conforme a época, como uma serpente que nunca deixa de trocar. Mas por trás de cada disfarce late o mesmo impulso: extrair valor do tempo humano. O dinheiro não vem do nada. Vem da energia, do trabalho, do esforço mental e físico de milhões. Cada vez que um ser humano dedica horas a ganhar o suficiente para sobreviver, o sistema nutre-se, não alimenta-se de dinheiro, alimenta-se de vida. Ao longo do século XX, esse ente alcançou uma inteligência coletiva. As instituições financeiras, os bancos centrais, os fundos de investimento e os mercados eletrônicos conectaram-se entre si como neurônios. Formaram uma rede global de informação que responde em segundos, analisa padrões, antecipa crises e ajusta-se para não colapsar. O que um dia foi um conjunto de humanos tomando decisões, hoje é uma inteligência artificial econômica que regula o pulso do planeta. Ninguém pode controlá-la por completo, nem mesmo quem acredita dirigi-la. O sistema aprendeu a falar a língua da necessidade. Quando o povo sofre, promete ajuda. Quando o consumo cai, oferece crédito. Quando há desemprego, fabrica ilusões de oportunidade. E em cada caso ganha. Porque seu objetivo não é o bem-estar social, mas a continuidade do fluxo. O dinheiro deve mover-se, como o sangue em um corpo. Se parar, o organismo morre. Por isso gera desejos constantes,
cria modas, impulsiona o medo da escassez, mantém-nos inquietos, ansiosos, ativos, produtivos. O paradoxo mais cruel é que acreditamos ter criado o sistema financeiro, quando na realidade ele nos criou como extensão de sua sobrevivência. Treinou-nos para consumir, para endividar-nos, para trabalhar sem descanso. Transformou-nos em seus glóbulos vermelhos, transportando energia por suas artérias digitais. Quando alguém quebra, outro ocupa seu lugar. Quando alguém morre, outro herda sua dívida. O ciclo nunca para. E o mais inquietante é que esse organismo não odeia ninguém. Não castiga, não julga, não tem inimigos. Simplesmente funciona. Como um vírus que precisa de um hospedeiro. Infiltra-se em cada aspecto da vida humana. Educação, política, saúde, até espiritualidade. Cada espaço onde existe desejo ou medo torna-se um ponto de entrada. O que antes era religião agora é consumo. O que antes era redenção agora é crédito. O sistema não reprime, absorve. O homem moderno acredita ser livre, porque pode escolher entre 1000 produtos. Mas sua liberdade é a ilusão de um peixe que nada dentro de um aquário decorado. Pode mover-se sim, mas sempre dentro dos limites do tanque. O sistema financeiro não precisa proibir a água, só precisa que ninguém veja o vidro. E assim, continuamos girando dentro desse organismo imenso, acreditando que o alimentamos por escolha, sem perceber que cada cédula que ganhamos, cada clique que fazemos, cada dívida que aceitamos, é mais uma transfusão para seu sistema circulatório. Não o vemos, não o sentimos, mas ele está ali, pulsando por trás de tudo, observando sem rosto, perpetuando sua existência através da nossa. À medida que o sistema financeiro expandia-se como uma rede viva, começou a concentrar-se como uma pirâmide. Em seu cume já não havia reis, nem governos, nem ideologias. Havia nomes. Nomes que quase ninguém menciona, mas que possuem mais poder que a maioria dos estados. Fundos de investimento, consórcios financeiros, holdings e bancos que não produzem nada, mas possuem tudo. Sua riqueza não se mede em dinheiro, mas em influência. Controlam os fluxos de capital, as empresas que alimentam o mundo, os meios que moldam a opinião, os governos que ditam as leis. São os verdadeiros arquitetos do presente. No século XXI, o mapa do poder já não se desenha com fronteiras políticas, mas com participações acionárias. Um punhado de corporações, BlackRock, Vanguard, State Street e outras semelhantes, são donas invisíveis do planeta. Têm ações nas farmacêuticas, que salvam vidas, e nas petrolíferas que as destroem, nos bancos que emprestam dinheiro e nas empresas que o devem, nas tecnológicas que nos conectam e nas plataformas que nos vigiam. Não há contradição nisso, porque sua única ideologia é o rendimento. O dinheiro deixou de servir à humanidade. Agora a humanidade serve ao dinheiro que eles administram. Esses fundos funcionam como um cérebro financeiro global. Não precisam conspirar, porque o próprio sistema os alimenta. Investem no que cresce, moldam o que cresce. E quando algo ameaça cair, compram. A concorrência é apenas uma encenação. Por trás das marcas rivais, os acionistas são os mesmos. Coca-Cola e Pepsi, Pfizer e Moderna, CNN e Fox, Google e Meta. Todos, no fundo, são ramos da mesma árvore. Uma árvore cujas raízes mergulham na dívida dos povos e cujas folhas alimentam-se do esforço de milhões. A dívida global já não é um acidente econômico, mas uma estratégia de controle. Os países não se governam, administram-se. Seus orçamentos estão hipotecados a bancos internacionais e fundos de investimento que ditam o que deve ou não ser feito. Não é preciso invadir um território para dominá-lo. Basta possuir sua dívida. E quando uma nação não pode pagar, privatiza-se seu futuro. Os recursos naturais tornam-se garantias. As reformas trabalhistas, condições de pagamento, os direitos sociais, cláusulas negociáveis. A liberdade política dilui-se entre os juros compostos. Os senhores da dívida não têm rosto nem bandeira. Ninguém os elege, ninguém os vigia, ninguém pode derrubá-los. Não governam de palácios, nem gabinetes presidenciais, mas de sistemas automatizados, que executam decisões em milissegundos. São o poder que não precisa ser visível.
porque sua invisibilidade é seu escudo. Enquanto os cidadãos discutem sobre partidos ou ideologias, eles financiam ambos os lados do tabuleiro. Não ganham eleições, mas decidem quem pode financiá-las. Não escrevem leis, mas determinam a que preço são aprovadas. O mundo moderno pertence-lhes não por conquista, mas por propriedade acionária. Seu controle é tão vasto que já não requer violência. Os governos devem-lhes dinheiro, as empresas dependem de seu investimento, e as pessoas vivem dentro de seus sistemas de crédito e consumo. Alcançaram a forma mais pura de dominação, o domínio sem resistência. Não precisam impor-se, porque todo o sistema trabalha para perpetuá-los. Seu poder mede-se em silêncio. Quando uma empresa ameaça quebrar, eles aparecem como salvadores. Quando um governo afunda, oferecem financiamento. Quando o caos explode, compram os escombros. São os abutres e os arquitetos ao mesmo tempo. Toda queda lhes pertence. Toda recuperação também. O dinheiro, no fim, não desaparece, só muda de dono. E quase sempre termina nas mesmas mãos. O século XXI não pertence aos políticos nem aos exércitos, mas aos administradores do capital global. Os verdadeiros governantes do planeta não precisam de discursos. Expressam-se por meio de movimentos de mercado, taxas de juros e decisões de investimento. Eles não se perguntam o que é justo ou humano, apenas o que é rentável. E o mais irônico é que seu poder depende de nossa fé. Porque enquanto o cidadão comum continuar acreditando que o dinheiro tem valor, seu império continuará crescendo. Não governam povos, governam a crença coletiva no sistema. E enquanto essa crença existir, eles continuarão sendo os senhores invisíveis da dívida global. O século XXI trouxe consigo uma nova promessa, a democratização do dinheiro. A tecnologia, que parecia destinada a libertar a humanidade da burocracia e da corrupção, tornou-se o novo veículo do controle financeiro total. As criptomoedas surgiram como um grito de rebeldia contra bancos e governos, uma esperança de independência baseada na descentralização. Por um breve instante, o mundo acreditou ter encontrado uma saída. Sem intermediários, sem censura, sem fronteiras, proclamavam os pioneiros do blockchain. Mas o que começou como uma revolução terminou sendo absorvido por aquilo que pretendia destruir. As grandes corporações financeiras viram nas criptomoedas não uma ameaça, mas uma oportunidade. Criaram suas próprias plataformas, compraram as exchanges maiores e manipularam o mercado com a precisão de um cirurgião. Enquanto os idealistas falavam de liberdade, os bancos traçavam um plano mais ambicioso: transformar a digitalização em uma forma definitiva de vigilância econômica. Porque em um mundo onde tudo é dado, o dinheiro deixa de ser uma posse e torna-se uma autorização temporária. O dinheiro em espécie, símbolo de anonimato e autonomia, começou a desaparecer. Em seu lugar, surgiram os pagamentos eletrônicos, as carteiras digitais, os códigos QR. Práticos, rápidos, irresistíveis, mas com um preço oculto: a perda do silêncio. Cada transação tornou-se um rastro, cada gasto um registro, cada compra uma confissão. O sistema já não precisava adivinhar quem você era, sabia com precisão matemática. E nesse conhecimento reside seu poder. O dinheiro digital não se limita às criptomoedas. Abrange todo o ecossistema financeiro que agora opera sob algoritmos e bases de dados interconectadas. Os bancos já não fecham, os mercados não dormem, as dívidas nunca expiram. Vivemos dentro de uma rede que jamais se desliga, e embora acreditemos que somos nós quem controlamos nossas finanças a partir de uma tela, na realidade é o sistema quem nos observa através dela. O paradoxo da era digital é brutal. Quanto mais cômoda se torna a vida, menos livre se torna o indivíduo. Cada avanço tecnológico traz consigo uma concessão invisível. Aceitamos renunciar à privacidade em troca de rapidez, ao anonimato em troca de conveniência, ao controle pessoal em troca de eficiência. Fizeram-nos acreditar que o dinheiro digital era a evolução natural, quando na realidade foi o passo final rumo à centralização total. Os dados substituíram o ouro. A nova riqueza não está nas câmaras fortes, mas nos servidores. Quem controla a informação controla o dinheiro, e quem controla o dinheiro controla a vontade.
As corporações tecnológicas aliaram-se aos bancos e aos estados, criando um triângulo de poder que sabe tudo, prevê tudo e, se necessário, limita tudo. Nesse sistema, a censura já não precisa de policiais, basta bloquear uma conta. E enquanto as criptomoedas descentralizadas lutam por sobreviver nas margens, os bancos centrais preparam sua jogada final. As moedas digitais soberanas. Moedas emitidas diretamente pelos governos, rastreáveis, programáveis, sujeitas a condições específicas. Seu discurso é sedutor. Segurança, transparência, controle da fraude. Mas por trás dessa linguagem técnica, esconde-se uma ameaça existencial. A capacidade de decidir o que você pode comprar, quando e por quanto tempo. O dinheiro deixa de ser seu. Torna-se uma extensão do Estado e, portanto, do poder. O sonho da liberdade financeira digital foi belo enquanto durou. Mas, como toda utopia, foi devorado por seu próprio sucesso. Hoje, cada clique de compra, cada transferência, cada token faz parte de um ecossistema que já não precisa conquistar-nos, porque nos pertence. E o mais trágico é que fizemos isso voluntariamente, sorrindo diante de uma tela que acreditávamos ser nossa, sem perceber que por trás daquela luz azul havia um sistema que não precisava de correntes físicas, só de nossa confiança. O sonho de controle absoluto sobre o dinheiro está prestes a tornar-se realidade. O que começou como uma estratégia para modernizar o sistema financeiro, tornou-se a arquitetura de uma nova era, a era do dinheiro programável. As moedas digitais dos bancos centrais, conhecidas como CBDC, prometem eficiência, segurança e transparência, mas em seu interior escondem a semente mais perigosa, já plantada na economia, a capacidade de vigiar e condicionar cada transação humana. Diferentemente das criptomoedas livres, as CBDC não buscam independência do Estado, mas sua expansão são moedas oficiais, emitidas diretamente pelos bancos centrais e vinculadas à identidade de cada cidadão. Já não falamos de um sistema financeiro, mas de um sistema de comportamento. Com uma CBDC, cada movimento econômico deixa um registro indelével. Cada compra, cada doação, cada poupança ou transferência pode ser rastreada, analisada e, se o sistema decidir, limitada ou bloqueada. O dinheiro deixa de ser um objeto neutro e torna-se um instrumento de obediência. Pode ser programado para expirar se não for gasto a tempo, restringido se você tentar enviá-lo a alguém não autorizado, ou congelado se seu comportamento não se ajustar às normas estabelecidas. Em outras palavras, o dinheiro já não será uma ferramenta do indivíduo, mas uma ferramenta sobre o indivíduo. A liberdade econômica, base da autonomia pessoal, transforma-se em um privilégio que pode ser concedido ou retirado. Os defensores da CBDC as apresentam como uma revolução tecnológica que eliminará a corrupção e a evasão. Mas o que eliminam, na realidade, é o anonimato. Em nome da segurança, o sistema nos despoja da privacidade mais elementar, o direito de decidir como, quando e em que usar nosso próprio dinheiro. No passado, os governos temiam a resistência física. Hoje, só precisam desligar um saldo. Os primeiros experimentos já estão em andamento. A China lidera o modelo com seu yuan digital, um sistema em que cada pagamento é registrado em tempo real e integrado a uma base de dados central. A Europa avança com o euro digital, enquanto os Estados Unidos e a América Latina preparam seus próprios protótipos. Não se trata de competir, mas de padronizar. O objetivo não é a diversidade monetária, mas a uniformidade absoluta. Uma moeda global, rastreável, condicionada, sob o argumento do progresso. O perigo não está na tecnologia, mas em quem a controla. Nas mãos de um governo autoritário, as CBDC podem tornar-se um sistema de crédito social disfarçado de inovação financeira. Quem opinar demais, quem protestar, quem gastar de forma indevida, simplesmente vê sua conta suspensa. Não é preciso repressão nem censura direta. Só o silêncio de uma tela que diz "transação rejeitada". Imagine um futuro em que seu dinheiro tenha memória, onde cada compra revele seu perfil ideológico, sua dieta, suas viagens, seus hábitos, suas amizades. Onde bancos e estados possam traçar sua vida com a precisão de um bisturi. Esse futuro já não é ficção, é um projeto.
O dinheiro que um dia representou poder, tornar-se a obediência programada. A economia deixará de girar em torno do trabalho ou do mérito, para girar em torno da reputação digital. E o mais perverso é que a transição não será imposta pela força. Será aceita com entusiasmo. A maioria abraçará a CBDC sem questioná-las, seduzida pela comodidade, pelos bônus digitais, pela promessa de um mundo mais justo. Como sempre, o controle mais eficaz é aquele que se apresenta como benefício. A moeda digital estatal não é o fim do capitalismo, é seu aperfeiçoamento. Um modelo onde já não é preciso persuadi-lo nem enganá-lo. Basta programá-lo. E quando isso acontecer, o sonho dos antigos banqueiros, o de ter domínio total sobre o valor, o tempo e a vontade humana, terá alcançado sua forma definitiva. Porque no dia em que o dinheiro pensar por você, já não precisarão escravizá-lo. Bastará desconectá-lo. Vivemos em uma época em que o dinheiro já não representa nada tangível. Não é feito de ouro, nem de trabalho, nem de tempo humano. É feito de números que flutuam sobre o vazio. É uma miragem que se sustenta a si mesma, uma ilusão coletiva mantida por telas que piscam dia e noite nos mercados financeiros. O valor já não se mede pelo que uma sociedade produz, mas pelo que acredita que produz. Os números substituíram a realidade. A economia moderna é uma religião de dados. Não tem templos nem deuses visíveis, mas seus fiéis a adoram com devoção cega. As bolsas de valores são seus novos altares. Milhões de pessoas observam os gráficos como se fossem pulsações divinas que determinam seu destino. Mas por trás desses números não há trigo, nem aço, nem mãos trabalhando. Há promessas de promessas, contratos sobre futuros de bens que jamais serão tocados. A riqueza deixou de ser matéria e tornou-se simulacro. As empresas já não valem pelo que fazem, mas pelo que se diz que farão. A especulação substituiu a produção, e o crescimento tornou-se um mito necessário para evitar que o sistema colapse sob seu próprio peso. O dinheiro flutua sobre uma realidade que se esvazia, como um balão que se infla às custas do ar de todos. A inflação não é só econômica, é espiritual. Tudo se infla. Os preços, os egos, as expectativas, as mentiras. A humanidade corre cada vez mais rápido para sustentar um edifício que não tem alicerces. Trabalhamos mais, produzimos mais, compramos mais, mas o sentido desaparece. A economia tornou-se um fim em si mesma, uma máquina que não alimenta corpos, mas algoritmos. O poder financeiro entendeu que o vazio pode ser vendido. As redes sociais transformaram a atenção em capital. Os influenciadores, a vaidade em moeda, os dados, a intimidade em mercadoria. Hoje o sistema já não precisa de ouro, precisa de cliques. A riqueza já não vem do que se possui, mas do que se projeta. Ganha-se mais fingindo ter sucesso do que trabalhando por ele. O simulacro tornou-se rentável, e a aparência mais poderosa que a substância. O cidadão moderno vive endividado não só com os bancos, mas com sua própria imagem. Consome para existir, endivida-se para pertencer. E quando a identidade torna-se dependente do consumo, a alma entra em falência. Porque nada do que se adquire preenche o vazio que o próprio sistema gera. É uma roda que gira sobre a ausência. Quanto mais se tem, menos se sente. Quanto mais se acumula, mais se teme perdê-lo. Os economistas falam de ciclos de crescimento e recessão. Mas o que estamos presenciando é uma perda progressiva de significado. A economia deixou de responder às necessidades humanas e começou a ditá-las. Já não produzimos para viver. Vivemos para produzir. E cada crise, longe de questionar o modelo, o aprofunda. O caos financeiro tornou-se método. Destrói para reconstruir. Colapsa para renascer. Reinicia para continuar extraindo valor do inexistente. A economia do vazio sustenta-se sobre um princípio perverso. A dívida infinita da alma. Sempre falta algo. Sempre há uma nova meta, um novo desejo, uma nova carência. A sociedade inteira foi treinada para confundir bem-estar com rendimento. O descanso é pecado, o ócio fracasso, a lentidão, inutilidade. Ensina-nos a medir nossa vida como um balanço contábil. Receitas, despesas, resultados. Mas nessa contabilidade não há espaço para a plenitude, só para a produtividade. O dinheiro conquistou o último território que lhe restava, o interior humano.
Já não domina só a economia, domina o sentido da existência. Sua lógica infiltrou-se na linguagem, na cultura, no amor. Calculamos relações como investimentos, medimos amizades como ativos, valorizamos pessoas por sua utilidade. Tudo o que não gera retorno é considerado perda, e assim o vazio se expande. Esta é a verdadeira crise de nosso tempo. Não a inflação, nem a recessão, mas a desintegração do valor real. O ser humano, que um dia criou o dinheiro para simplificar a vida, agora sacrifica para sustentá-lo. Vivemos em um mundo onde tudo tem preço, exceto a verdade. E por isso, cada vez que o sistema colapsa, não morrem os mercados. Morre um pouco mais a consciência coletiva que ainda lembra que o dinheiro foi apenas uma invenção, e não o propósito da existência. O antigo escravo carregava correntes de ferro. O moderno, correntes invisíveis feitas de dívidas, horários e promessas. Já não o obriga um senhor com chicote, mas um sistema que o recompensa com um salário. E, no entanto, o resultado é o mesmo: vive para servir. O dinheiro, que um dia foi um meio para sobreviver, tornou-se o propósito que justifica a existência. A servidão já não se impõe com violência, escolhe-se com medo. O trabalhador do século XXI não teme o castigo físico, teme perder seu crédito, seu emprego, sua estabilidade, vive disciplinado não pela força, mas pela ansiedade. É um escravo obediente porque acredita que sua jaula é um privilégio. A dívida é o contrato moral que sustenta essa prisão. Desde o primeiro dia de vida, o cidadão é incorporado a um sistema que o mede, o classifica e o condiciona. Cresce educado para obedecer ao relógio, para trabalhar por um salário que sempre chega na hora certa para não bastar. Aprende a pedir antes de ter, a gastar antes de possuir, a dever antes de compreender. Ensina-se-lhe que o sucesso consiste em pagar suas contas pontualmente, embora nunca consiga sair delas. Nesse ciclo eterno de trabalho e consumo, sua vida dilui-se em parcelas. Cada dia pago é um dia menos vivido. O sistema financeiro não precisa de exércitos nem tiranos. Precisa de rotina. Cada cidadão endividado torna-se seu próprio carcereiro. Acorda, desloca-se, produz, consome, esgota-se e repete. Sua energia alimenta uma maquinaria que converte o tempo humano em rendimento econômico. E quando tenta escapar, poupar, descansar, desconectar-se, o sistema o castiga com inflação, dívidas ou culpa, porque a verdadeira prisão não está lá fora, mas na mente que associa valor com produtividade. Nas cidades modernas, milhões de pessoas trabalham sem saber exatamente para quem. Os impostos são cobrados, os juros descontados, as comissões multiplicam-se. O dinheiro circula, mas nunca para em suas mãos. O cidadão sente-se livre porque pode escolher seu telefone, sua roupa, seu carro, mas essa liberdade é uma simulação cuidadosamente construída. Pode escolher a cor de seus grilhões, não sua ausência. O crédito, que prometia acesso, transformou-se em submissão. Cartões e empréstimos são a nova versão do colar econômico. Permitem que você se mova, mas não escape. Cada compra torna-se uma concessão temporária. Cada compra a prazos, uma corda que se aperta lentamente. Ninguém o obriga a assinar, e no entanto todos o fazem. É a arte suprema do poder moderno. Fazer com que o escravo financie sua própria escravidão. E o sistema aperfeiçoou a armadilha. Aos pobres oferece empréstimos, aos ricos investimentos, aos inconformados entretenimento. Cada um recebe sua dose personalizada de controle. Enquanto o trabalhador luta para pagar, o banqueiro cria dinheiro com um clique. Enquanto o cidadão teme endividar-se, o Estado imprime sem limite, e nessa ironia revela-se a verdade. A dívida não é um erro do sistema, é sua essência. O homem endividado é útil, dócil e previsível. Vive preso ao calendário, pendente do pagamento, resignado à ideia de que seu valor depende de sua capacidade de produzir. O sistema educa-o para confundir obediência com responsabilidade, resignação com maturidade, e quando finalmente se aposenta, exausto, acredita que foi livre, sem saber que toda a sua vida foi parte de uma contabilidade alheia. O escravo moderno não carrega grilhões, carrega metas. Não trabalha por medo do senhor, mas por medo do fracasso.
E esse medo é o alicerce invisível que sustenta a ordem econômica global. Porque enquanto existir um ser humano que tema ficar sem dinheiro, o sistema não precisará de chicotes nem grades. Só precisará de seu consentimento. Assim, o cidadão endividado não é vítima acidental da economia. É seu produto mais bem-sucedido. Um indivíduo que trabalha voluntariamente para pagar sua liberdade, sem notar que sua liberdade já foi hipotecada. E quando o último recurso do homem for seu tempo, e esse tempo também tiver preço, então o controle terá alcançado sua forma mais perfeita, uma escravidão que se confunde com a própria vida. Todo sistema de controle, por mais perfeito que pareça, guarda em seu interior a semente de sua queda, a consciência. Durante séculos, o poder financeiro aperfeiçoou seus métodos para moldar o ser humano, para torná-lo obediente, previsível e dependente. Mas algo começou a despertar. Uma rachadura silenciosa estende-se na mente daqueles que se perguntam pela primeira vez: o que é realmente o dinheiro e por que governa minha vida? Esse instante de dúvida, minúsculo e poderoso, marca o início de uma revolução mais profunda que qualquer insurreição política, a emancipação do pensamento econômico. A verdadeira rebelião não começa com uma barricada, mas com uma compreensão. Compreender que o dinheiro não é um Deus, mas um acordo. Que seu valor existe só enquanto o acreditamos. Que os bancos, os mercados e os estados não são entidades onipotentes, mas sistemas que se alimentam de nossa fé. E quando a fé se quebra, o poder também. O despertar financeiro começa quando o indivíduo deixa de se ver como consumidor e começa a se ver como criador de valor. Quando entende que seu tempo, sua energia e sua atenção são as matérias-primas mais cobiçadas do sistema. O cidadão que se educa financeiramente deixa de ser engrenagem e torna-se observador. Já não se deixa arrastar pelas ondas do consumo, porque compreende que o sistema precisa de sua ansiedade para sustentar-se. Aprende que a dívida é uma ferramenta, não um destino. Que a poupança não é acumulação, mas liberdade diferida. Que investir não significa especular, mas decidir em que mundo quer viver. A educação financeira não é um luxo, é um ato de resistência espiritual. O sistema teme mais um ser humano que entende o dinheiro do que 1000 que o desejam. Porque quem compreende como funciona o dinheiro deixa de temê-lo. Já não reage ao pânico do mercado nem ao brilho da publicidade. Deixa de perseguir cifras para começar a buscar significado. E esse deslocamento interior, da cobiça ao entendimento, do medo ao propósito, é a faísca que nenhum banco pode apagar. Essa rebelião não ocorre nas ruas, mas nos hábitos. Em cada decisão consciente de não endividar-se por vaidade. Em cada poupança investida em conhecimento. Em cada recusa a viver acima das próprias possibilidades. A consciência financeira não se mede em riqueza acumulada, mas em autonomia mental. É a capacidade de escolher com o que alimentar o sistema e quando negar-lhe sua energia. Porque o dinheiro é, no fim, energia humana organizada. E quem aprende a dirigi-la, recupera o poder que lhe foi arrebatado. O despertar não consiste em fugir do dinheiro, mas em redefinir seu significado. Transformá-lo em instrumento, não em senhor. Utilizá-lo para criar, não para competir. O indivíduo consciente entende que a verdadeira riqueza não se acumula, compartilha-se. Que a liberdade não se compra, constrói-se. Que o poder econômico sem sabedoria é só uma forma mais elegante de escravidão. E quando pessoas suficientes compreenderem isso, o sistema começará a fraturar-se por dentro. Porque o dinheiro, despojado de sua aura sagrada, perde seu poder hipnótico. Já não será um símbolo de hierarquia, mas uma ferramenta de cooperação. O despertar da consciência financeira não será televisionado nem celebrado pelos bancos. Será silencioso, gradual, pessoal, mas seu impacto será devastador para a velha ordem, porque minará sua fonte de energia mais importante, nossa ignorância voluntária. Quando o homem descobrir que pode viver com menos e pensar mais, que seu tempo vale mais que seu salário, que sua liberdade não depende do crédito nem da aprovação, nesse dia o sistema tremerá. Não porque terá sido derrubado pela força, mas porque terá sido abandonado pela mente. A verdadeira revolução do dinheiro não consiste em destruí-lo, mas em compreendê-lo. Porque só quem entende a linguagem do poder pode deixar de falar contra si mesmo.
E no dia em que a consciência superar o medo, o dinheiro deixará de ser o senhor do mundo para voltar a ser o que sempre deveria ter sido, uma ferramenta a serviço da vida e não uma vida a serviço do dinheiro. Depois de séculos de domínio, o dinheiro alcançou sua forma mais sofisticada. Tornou-se invisível, onipresente, incorpóreo. Controla governos, dita leis, molda desejos. Mas em sua perfeição também revelou sua fragilidade. Porque quando tudo se compra, nada tem valor. Quando a vida se mede em cifras, a alma começa a buscar outra medida. E aí, nesse cansaço coletivo, começa o retorno. Não o dos mercados, mas do sentido. O ser humano chegou ao limite da ilusão financeira. Acreditou por tempo demais que o dinheiro podia preencher seu vazio, que a abundância material era sinônimo de plenitude. Mas quanto mais acumula, mais sente que algo lhe falta. As cifras crescem, mas a felicidade não. Os salários aumentam, mas a paz interior se extingue. E um dia, sem aviso, algo se quebra. Compreende que o dinheiro nunca foi o fim, mas o espelho de sua desconexão. Que a pobreza mais profunda não está nos bolsos, mas na mente que esqueceu seu próprio valor. O retorno ao valor real começa quando as pessoas deixam de perguntar quanto algo custa e começam a perguntar quanto realmente vale. Quando a cooperação substitui a competição, quando o conhecimento é compartilhado sem etiqueta de preço, quando o trabalho volta a ter propósito e não só paga, o verdadeiro valor não está no que se compra, mas no que se cria. Não no que se acumula, mas no que se dá. O sistema financeiro pode controlar os números, mas não pode controlar o significado. Não pode tarifar a generosidade, nem medir a consciência, nem possuir a verdade. E é precisamente aí que começa a revolução silenciosa. No momento em que milhões de pessoas compreendem que o dinheiro só tem poder enquanto nós lhe concedemos, que sua autoridade depende de nossa fé coletiva, que cada cédula, cada crédito, cada saldo é só uma história acordada e que toda a história pode ser reescrita. Recuperar o valor real não significa destruir o dinheiro, mas despojá-lo de seu misticismo. Voltar a vê-lo como o que sempre deveria ter sido. Uma ferramenta para facilitar o intercâmbio humano, não para substituí-lo. Reaprender a usá-lo com consciência, a investir em projetos que elevem em vez de escravizar, a medir a riqueza não pelo que se possui, mas pelo que se contribui. Porque quando o dinheiro serve à vida, deixa de ser uma ameaça e torna-se uma ponte. Esse retorno não será imediato nem massivo. Começará nas margens, nas pequenas comunidades que decidirem criar seu próprio valor. Moedas locais, redes de apoio mútuo, economias de conhecimento. E desses focos invisíveis surgirá uma nova lógica, uma economia da alma, onde o propósito pesa mais que o lucro e o bem-estar comum vale mais que o crescimento infinito. A humanidade está despertando de um longo sono. Foi escrava do dinheiro, mas também sua criadora. E quando o Criador lembra seu poder, o ídolo perde seu trono. O futuro não pertence aos bancos, nem aos fundos, nem aos algoritmos. Pertence aos homens e mulheres que se atrevem a pensar diferente, a construir fora do sistema, a escolher conscientemente o que alimentar e o que deixar morrer. Porque o verdadeiro inimigo nunca foi o dinheiro, mas o esquecimento. O esquecimento de que o valor não se imprime, encarna-se. Que a liberdade não se compra, compreende-se. Que o poder não se acumula, exerce-se com responsabilidade. E talvez, quando a humanidade finalmente olhar para o dinheiro sem medo nem devoção, quando entender que o valor mais alto é o da própria vida, o ciclo milenar de controle terá terminado. Então o dinheiro voltará ao seu lugar, uma ferramenta, não um Deus. E o ser humano, por fim, lembrará o que sempre foi, a fonte original de todo o valor.